Oi, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Leslie Hogman e vivo aqui na Suécia. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essas lindas obras de arte que está aqui pendurada na minha parede, no meu aconchego aqui na minha sala. Mas antes disso, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. E o tema de hoje é: Filhos, honrai aos seus pais para que tenhas longos dias na terra. E os pais devem também não irritar os seus filhos. Vou mostrar para vocês no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. E depois Colossenses 3, do 20 ao 21. Vou mostrar aqui para vocês o livro de Efésios. A Bíblia está recheada falando sobre como nós devemos cuidar dos nossos pais, tratá-los, e também os filhos, como devem cuidar, aliás, os pais cuidar dos seus filhos. Bem, no livro de Efésios, capítulo 6, diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas, que é o mandamento, primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E seguindo, no versículo 4, está escrito: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vou repetir, gente. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando vamos no Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e o 21, está escrito: Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem, muitas das vezes, muitos pais esquecem desses versículos. Sempre pensam de que os filhos devem obedecer aos seus pais. Mas interessante é que não está escrito amai seus pais. Interessante, está escrito ali obedecer, honrar. Né? E nem sempre devemos obedecer. Por exemplo, quando uma pessoa ela se converte ao Senhor e quer fazer quer seguir um caminho, se os pais usam drogas e vivem no mundo do alcoolismo, outras coisas mais, os filhos não querem, então os pais que não têm uma boa índole e querem que os filhos sigam o caminho deles, então acho que nem sempre devemos obedecer nessa parte, mas 99% devemos obedecer aos nossos pais enquanto nós estamos embaixo do teto deles. Bem, vou começar mais ou menos assim. Vocês sabem alguns vídeos anteriores, que eu falei que eu sempre honrei a minha mãe. Eu dei para ela uma casa simples para que ela não precisa pagar aluguel. Ela é uma senhora de 79 anos esse ano. Então, isso para mim é uma honra, não porque eu quero, Senhor, eu quero viver longos dias na terra. O importante não é a longevidade, o importante é o período, não é a quantidade, é a qualidade, a legacy, quer dizer em inglês, é o legado que você vai deixar depois de você. Isso é o mais importante, não é o tempo de vida na terra. É o tempo que você vive honrando não somente os seus pais, mas também aqueles que estão ao seu redor, que devem ser honrados. Então, eu gostaria de explicar algumas coisas como pai. Eu não sou uma pessoa, gente, eu sou talvez uma pessoa que eu não vou dizer que eu tenho muita sabedoria, eu peço ao Senhor. E toda a minha vida, você sabe que eu não fui criada com meus pais, então eu não tinha muita base. Tudo aprendi através da palavra, cheguei aqui neste país, mas algo sempre tive no meu coração, como eu já expliquei em outros vídeos. Eu sempre fui uma pessoa temerosa, sempre fui uma pessoa que eu tinha respeito à palavra do Senhor. Mesmo que eu tinha afastado do caminho do Senhor, eu sempre fui uma pessoa que tinha temor a Deus.
E temor ao Deus é o princípio da sabedoria. Por isso que eu não tinha, assim, eu nunca fui curiosa de entrar nas drogas, no vício do álcool e outras coisas mais. E por isso que é um dos motivos que hoje eu estou aqui com 56 anos viva e fazendo esse vídeo para explicar a vocês. Algumas coisas na minha vida com os meus filhos, vocês não sabem. Vocês sabem que eu tenho uma filha antes do meu casamento, que tem agora já é adulta. Eu tive mais 2 filhos com o meu esposo. Uma já está com o Senhor, então eu tenho 2 ainda para orar e jejuar e colocar os meus joelhos para orar por ele. Porque é mães de joelhos, mãe de joelhos, filhos em pé. Mães em pé clamando, caindo por terra tudo que é do inimigo, contra a nossa família, contra a nossa parentela. E toda a minha vida, eu sempre falei, assim, quando eu aceitei a Cristo, foi tudo muito rápido. Eu aceitei a Cristo, eu conheci meu esposo, eu vinha para cá, para a Suécia, e tudo era novo, tive logo meu filho, foi muito rápido. Eu estava realmente precisando da orientação do Senhor, mas eu sempre fui uma mãe muito amorosa, muito carinhosa com meus filhos, sabe? Eu tive depressão após parto com meu filho, só fui descobrir que eu tive depressão, foi num programa americano, e eu descobri. Mas interessante é que eu nunca fiz mal ao meu filho, nunca fiz nada, eu ficava assim, pegava ele assim, eu ia para frente e para trás, assim, balançando ele, dizia assim, Jesus te ama, Jesus nos ama, né? E eu fiquei muito tempo assim, graças a Deus. E então isso... Eu tenho, glória a Deus, eu agradeço ao Senhor, porque foi tudo orientação do Espírito Santo, muita oração, porque eu não tinha ninguém, eu não tinha família, não tinha amigos, não tinha com quem eu falar, eu só falava com Deus e com meu esposo. Mas graças a Deus, tudo passou, depois de 5 anos tive a minha filha, e bem, então, agora eu vou dizer sobre esses quadros aqui. Esses quadros... Quem fez todos eles foi o meu filho, Oscar. Eu já tive em vários lugares, eu gosto muito de museus, galerias, já tive em várias galerias, né? É de graça, eu tô lá. Então, imagine, gente, eu tive numa galeria em Londres, várias galerias de artes, de quadros, de museus, mas eu não troco nenhum deles, nem Van Gogh, nenhum deles, por esses quadros aqui, que foi feito pela mão do meu filho. Olha, gente, não sei como é que tá, tem um brilho aqui da janela, da luz, o céu não tá muito bem, tá nublado, mas vocês podem ver que cores. Bom, para outras pessoas vão pensar, isso é uma mistura de cores, de pincéis, mas para mim, todos esses quadros significam algo especial para mim. Eu vou mostrar para vocês, vou aqui, ó, vou chegar bem pertinho aqui para vocês terem ideia quando esses quadros foram feitos e pintados. Aqui, todos eles têm o nome do meu filho. Ele tinha, isso aqui foi, deixa eu ver aqui, gente, vou abaixar aqui, tá aqui, ó, olha aqui, foi 1998, ele tinha 3 anos de idade. Olha só, eu nunca pedi para ele fazer esses vídeos, aliás, desculpa, esses quadros. Então, todos eles, olha, muitas cores, sabe? Olha que lindo. Olha aquela senhora ali, para mim, eu a interpreto como se fosse uma mulher orando. Entendeu? E olha aqui, mostrando aqui a cruz do Calvário. Vocês podem ver, se eu ver a luz aqui, tá brilhando aqui na janela, a cruz em pé, a cruz vermelha e as cruzes negras que simbolizam a morte, mas Jesus ressuscitou e ele está de pé. Olha só que linda essas cores bem alegre.
Ai, Senhor, eu sou muito grata. E os meus filhos sempre foram criados com temor ao Senhor. Eu sempre gostava de brincar com eles, ler a palavra. Então, isso aqui pode demonstrar a alma da criança, o que ele pintava. Até hoje ele gosta de arte. Deus deu para o meu filho 3 dons. E eu, quando era pequena, ele era pequeno, eu disse, meu filho vai ter esse dom disso, disso e disso. Quando, acho que em 2009, o Senhor usou um pastor e confirmou esses 3 dons. Aliás, 2. Um dos dons que ele tem é de pintar. Então, Deus, ele fala no interior dos pais, ele mostra como nós devemos criar nossos filhos. Mesmo de eu não ter criado com os meus pais, mas o Espírito Santo, ele me orientou como eu criar meus filhos. Eu fiz o que eu pude para criá-los com amor, com temor ao Senhor. Eu fiz muito disso. E eu vou mostrar aqui para vocês, aqui interessante, que eu encontrei eu buscando, sabe, algumas coisas que ele fazia. Vou tirar aqui, gente, daqui do tripé e vou mostrar para vocês aqui algumas. Olha aqui, ó. Olha, ele era pequenininho. A maioria das crianças fazem muito esse tipo de desenho. Mas olha só. Ele desenhando aqui. Eu guardo tudo, gente. Eu guardo tudo. Ele desenhando a família. Que eu vou mostrar aqui para vocês, está ao contrário, de cabeça para baixo. Aqui, olha. A mãe alegre, eu sou aqui a mamãe. Aqui o Oscar, a Jennifer, papai. Ele botou o papai aqui, ele botou a mãe no meio, que lindinho. Olha, gente, ele fazendo o símbolo de Jesus crucificado na cruz e derramando sua cruz, aliás, seu sangue na cruz. Olha aqui o coração, Jesus ama você, Jesus te ama, em inglês. E ele dizendo também sobre aqui é proibido fumar, ele fez esse desenho e botou na porta do quarto dele. Aqui ele falando sobre o Brasil, qual a prioridade que devemos pensar. Escola, amigo, família, orar por alguém e ser agradecido. Está escrito em inglês. Brasil, skola, vänner, familjen, be för någon och tacka. Então aqui eu guardo muito. Eu não guardo tudo, mas eu ainda guardo muita coisa dos meus filhos. Isso me faz refletir. A mãe que eu sou, não sou perfeita. Não existe mãe e pai perfeito. Existe pais que tentam fazer a vontade do Senhor, tenta criar os filhos debaixo da proteção divina. Mas não é fácil, principalmente no período que nós estamos vivendo agora. Ele adorava um cobertorzinho, ele gostava tanto que chegou até a desenhar. Ele já na adolescência, desenhando. Olha que interessante aqui, gente. Ele jogando umas rosas. Olha aqui, achei interessante, eu estava mexendo nas coisas e aqui ele está assim, Låt din vilja ske. Aqui está escrito em sueco, mas significa deixai a sua vontade, que a sua vontade seja feita. E aqui mostrando Jesus sendo crucificado. Então, gente, é isso que... Bom, eu vou continuar aqui orientando vocês por qual o motivo deste vídeo, falando sobre que os pais devem também não irritais a ira dos filhos. Eu lembro que uma vez, eu sempre falei de Deus para eles até uma certa idade, até eles chegarem à idade assim de já adulta. Então aí você já vê que eles não mãe, não fica falando de Deus e tal. Eu fiz a minha parte e o resto quem faz é o Espírito Santo, porque Deus não tem filhos. Aliás, Deus não tem netos, ele tem filhos. Assim como eu, com a minha própria
vontade, eu quis aceitar Cristo. Eu pedi a Ele que entrasse na minha vida. Não foi assim que alguém me pediu, você quer aceitar Cristo? Alguém botasse a mão na minha cabeça, alguém que dissesse você tem que batizar, alguém que dissesse você tem que dar o dízimo. Ninguém falou isso para mim. Eu simplesmente estava num trabalho, eu me ajoelhei naquele verão, 30 anos atrás, e disse: Senhor, se é da tua vontade, entre na minha vida e faça o que tu queres. Foi uma oração simples. É a mesma coisa dos meus 2 filhos, que um já está no céu, meus 2 filhos estão vivos, e eu ainda continuo orando por eles, para que eles tenham uma experiência pessoal com o Senhor. Não é porque os pais é pastor, é cristão, que os filhos também venham a ser cristãos. Graças a Deus, nós não pertencemos assim, religiões que obrigam aos filhos a serem igual a eles. Graças a Deus que o cristianismo, o cristão Jesus, ele não obriga a você a segui-lo, porque na palavra, no livro de Apocalipse, o capítulo 13 e 20, está escrito: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então ele está na porta, ele não invade, ele vem com amor. Uma vez eu tive uma experiência com meu filho, ele tinha uns 15, 16 anos, nós morávamos numa cidade, e ele namorava uma jovem, e uma vez ela disse para ele assim: mamãe, Oscar, a sua mãe xingou no telefone, então ele ficou muito zangado comigo, e eu disse para ele assim: Oscar, presta bem atenção no que você está falando. Ele começou a pensar, ele ouvia a sua própria voz, ele disse: peraí, tem algo errado aí. A mãe nunca xingou, ela não xinga. Aí eu falei: pois é. Então, nossos pais, vocês pais, eu pai, mãe, temos que dar o bom exemplo, porque haverá dias que eles vão querer se aprofundar no Deus que nós servimos. Porque não adianta a gente estar falando, mas não damos bons exemplos. Então, por isso que eu creio que meus 2 filhos, um dia, eles vão ter uma experiência pessoal com o Senhor. Não porque eu estou ali, como uma goteira na cabeça deles. Eu dou amor, eu dou carinho, o resto quem faz é o Espírito Santo. Tá bem, pais? Nós não somos perfeitos, nós tentamos fazer a vontade do Senhor, mas quem faz o resto, quem faz tudo é o Espírito Santo, tá bem? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe e nos ajude com sabedoria divina de como criar nossos filhos. Amém. Até a próxima, se Deus assim permitir. Heido! Bye!